Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, paz, saúde e alegria para você. Alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente. O Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus também diz, ele diz assim, eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. Esse é o nosso Deus, que quer algo completo na sua vida. Deus não quer nada pela metade, ou é inteiro ou nada. É isso aí, minha gente. Bom dia, Pastor Ed, seja bem-vindo nesta manhã. Obrigado. Seja bem-vindo você que está presente neste momento maravilhoso, você que se faz presente, esteve juntinho já esta semana. Deus está agindo e operando. Mande para nós como está chegando aí essa programação até o seu país, até o seu estado, até a sua cidade, até o seu bairro aí, onde está chegando a nossa voz. Chega também os milagres criativos de Deus agindo, operando e transformando vidas, transformando situações. Norte, sul, leste, oeste, onde chega a nossa voz, chega os milagres criativos de Deus agindo e operando. Você foi trabalhar, foi passear, está em casa, está ligado, está conectado nesta sintonia, nessa frequência espiritual. Deus tem se feito ali presente, Deus tem se revelado de uma maneira sobrenatural. Deus está se revelando aí no coração de pessoas que estão sendo inseridas aí no mercado de trabalho, você que está chegando de viagem, você que está saindo para viajar, você que está ligadinho. Bom dia, boa tarde para você que vai ouvir essa programação à tarde, boa noite para você que vai ouvir essa programação à noite. É Deus agindo, Deus operando, porque a família agindo, Deus quem impedirá, leva paz, leva salvação, orações, a palavra que sara, que cura, que liberta. Você pode navegar aí no nosso canal do YouTube, tem muitas mensagens boas, muitas orações, e você precisa tirar esse momento, esse tempo. Nós tiramos esse tempo, nós tiramos esse momento para estar celebrando com Deus as grandezas dele, porque quando você entra na presença dele, você não sai do mesmo jeito, você sempre sai melhor. Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia frutífero, abençoado, produtivo, em nome de Jesus. Deus é com você, Deus é com você, pastor Edson. Amém, Deus é conosco, né? Graças a Deus, isso é muito bom. Sabemos que temos a presença de Deus. A presença de Deus faz toda a diferença quando você tem essa conexão, essa comunhão, essa harmonia com o Criador. Nós dependemos dele, nós precisamos dele. Não vivemos sem ele, sem Deus, sem a presença de Jesus, do Espírito Santo. Dia 1º de dezembro vai ser forte, já vamos começar o mês bem, né? Porque dia 1º de dezembro é domingo, é o primeiro domingo. Dia 1º, domingo que vem é 24, né? No outro ainda. Então dia 1º de dezembro, apenas às 9h30 da manhã lá no hotel. E depois dia 15 de dezembro, aí é 2 horários, 9h30 e 15 horas. Ontem um rapaz que me ouve em outra emissora, ele falou: pastor, onde que é mesmo? Culto, eu tenho que ir em um desses. Aí eu mandei todas as informações mastigadinha, bem mastigadinha, explicadinho, do jeito que eu tô falando aqui, né? Daí ele escreveu assim: de manhã não dá, né? Daí eu nem respondi. Se de manhã não dá, por isso que dia 15 tem 2 horários, vai de tarde, vai. Oxente, mano. Você sabe de uma coisa, gente? Estão dizendo por aí, no mundo aí por aí, que o ser humano, as pessoas não estão lendo as coisas, eles só lê a primeira frase. Isso é ruim, né? O ideal é quando você lê, mano. Então, se você gosta de ler, leia. Você tem que ler tem gente que pega informação pela metade, tem gente que lê as coisas. Eu tô falando de qualquer coisa, tô falando de qualquer assunto, né? Ele lê só o título, né? Em YouTube, então, os caras colocam uns títulos chamativos, aí você vai ver lá, não é nada daquilo, é só para chamar a sua atenção, né? Então, você tem que aprender a ler. Nunca leia apenas uma frase se tem um contexto ali, entendeu? A Bíblia é a mesma coisa. Eu gosto de caixinha de promessa. Eu tenho uma caixinha de promessa em casa, né? Eu leio todo dia. Mas não pode ficar só na base de versículo de caixinha de promessa. Tem que ler o texto inteiro, tem que crescer. Isso em todas as áreas, não é só com relação à Bíblia, não. É assim, porque senão você vai ser enganado. Viu? Hoje tem muitas narrativas por aí, e quem não se informa vai ser enganado por narrativas esquisitas por aí. Você está entendendo, né, que eu estou falando, então? É isso aí, minha gente. Muito bem, o pastor Edson dando informações seguras, que tudo que eu falo aqui é seguro. Pode ter certeza que aqui a gente não vai falar coisas indevidas.
Como está chegando esta mensagem até você? Como tem sido os seus projetos aí, depois que você começou a ouvir o Agindo Deus Quem Impedirá? Isso. Como foi a mudança, a virada, a transformação que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador aqui através do rádio? Aqui através das ondas amigas da Rádio Marumbi, aqui do programa Agindo Deus Quem Impedirá. Tem feito a diferença na sua vida? Tem mudado o seu comportamento? Você tem sido liberto, restaurado, renovado? Seu casamento melhorou? Seus relacionamentos melhoraram? Porque evangelho é isso, é novidade de vida, é boas notícias. Boas notícias. O que aconteceu de bom na sua vida? Glorifica o nome de Jesus. Traga a luz da existência, traga a luz da presença de Deus para que outros ouvintes sejam edificados através dessa programação. Quem sabe uma palavra, uma frase, mudou a sua percepção, mudou o seu entendimento, curou as suas feridas, curou a sua alma, curou o seu coração. Você ouviu uma palavra e Deus restituiu o seu ânimo, restituiu a sua alegria. Então, quando você faz isso, você glorifica o nome do Senhor Jesus. Quando você se alegra, você alegra o coração de Deus. Então, Deus, ele faz assim. Ele nos lixa, nos molda, nos transforma, nos coloca no foco certo, na direção certa. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Agora, quando você faz diferente, só olha para o negativo, só olha para as doenças, só olha para os problemas, 90% da sua vida você anda em círculos, olhando o que falta, olhando o que perdeu, olhando o que você não tem, a sua vida vai minguando, vai definhando e você vai adoecendo, você vai se diminuindo a cada dia. Mas quando você leva o seu semblante para os céus e você caminha o passo de fé, o passo de milagre, o passo de vitória, você vai sendo curado, restaurado, renovado, restituído. Deus vai te conectando com gente que ora, com gente de fé, com gente de ânimo. É isso. É isso. Deus começa a conectar você com outras pessoas de outros países, de outros estados, e Deus vai alinhando a sua vida, e Ele vai tirando os lixos que estão à sua volta e vai colocando você num caminho extraordinário. Essa é a função de Deus, é nos lapidar, é tirar as muletas da nossa vida, porque você está apegado nessa dor, apegado nessa pessoa, apegado nessa situação que só te adoece, te adoece, te adoece. Então Ele vem para dar renovo, Ele vem para te dar alegria, Ele vem para te dar paz. Se você diz para mim que tem Deus, que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, que tem a palavra, que foi transformado, mas a sua vida não mudou nada, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e não é problema de Deus. Ele já fez a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. E a parte de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Deus não vai mover um dedo, Deus não vai mover céus e terras se é algo que você tem que decidir. Você tem que mudar, você tem que mudar a rota, você tem que mudar o caminho, você tem que mudar esse pensamento que vai destruindo você dia após dia. Então, o querer é do homem e o efetuar é de Deus. Anote essa frase, o querer é do homem, do ser humano, mas o efetuar é de Deus. Jesus fazia aquela pergunta, o que você quer que eu te faça? Não que ele não tinha poder para resolver, ele tem poder para resolver, mas ele quer saber se você quer. Às vezes eu estou atendendo as minhas alunas, elas falam, pastor, eu devo casar ou não? Eu falo assim, bom, quem vai casar é você, então você tem que saber. Você tem que saber se essa é a pessoa para você. Quem vai casar é você. Então é para você que Deus vai mostrar, é para você que Deus vai fazer, mas Ele vai falar o que você quer que eu faça. Estaremos no dia 15 de dezembro entregando a sua folha do seu projeto de vida. Já começa a refletir, já começa a anotar, já começa a analisar, já começa a fazer as suas reflexões. O que você quer? O que você quer? Um carro ou uma casa? O que você quer? Fazer uma faculdade ou tirar a carteira de motorista? O que você quer? Você tem que saber o que você quer. A sua percepção, o seu entendimento é diferente do outro. O outro vai te dar outras escolhas, porque é na percepção do outro, na idade do outro, no momento e no movimento que o outro está vivendo. O outro está vivendo em outro movimento, pastor Edson.
Então, o que você quer? Ah, pastor, o que a senhora acha? Eu não acho nada. Eu quero saber o que você acha depois que você orou e depois que Deus falou com você. Então, as pessoas, pastor Edson, elas são acostumadas a ter uma mensagem pronta, uma revelação pronta, uma direção pronta. Aí, quando você diz, você tem que se libertar disso, elas não gostam. Elas não querem mudar a rota. Não querem mudar as amizades que levam para o mal. Então, Deus vai falar com você poderosamente. Deus vai falar com você poderosamente e nada vai parar você depois que Deus toca. Porque quando você toca é uma coisa, mas quando Ele toca, algo novo acontece. E é interessante que o bonito que Deus nos dá a cada um, a cada indivíduo, a cada pessoa, o poder da escolha, da decisão. Quando você está em dúvida com algo e você precisa de um aconselhamento, isso também é bíblico, você pedir bons conselhos, pessoas sábias, pessoas que podem te ajudar na área em que você precisa daquele conselho, né? Se você precisa de um administrador, de alguma coisa da sua empresa, você não vai procurar um açougueiro, né? Você vai procurar um administrador, cada um na sua área, né? Então você tem que ser específico. Se você precisa... O problema é no dente, você vai no dentista, não é assim que funciona? Cada profissional na sua, cada área. Se está com um problema espiritual, né? Você vai procurar alguém que entenda, né? Um pastor, um líder, um cristão bom, que você tenha confiança, que ele possa te dar bons conselhos, né? Então, conselho é bíblico. O Salomão tinha muitos conselheiros e tudo mais, mas quem tem que fazer a decisão, por exemplo, uma ocasião eu pedi 3 conselhos, aliás, eu pedi para 3 conselheiros, eu fiz a mesma pergunta para 3. Cada um deu um ponto de vista, né? Daí eu fiquei, estou em dúvida ainda. Aí você ficou para tomar a decisão. Daí eu tive que tomar a decisão. Eu peguei ali, tal, e decidi. Então isso é bacana, você pedir um aconselhamento numa área, mas quem tem que decidir é você. Não é o conselheiro que vai decidir no teu lugar, né? Não sei, entendeu? Porque estou falando de algo individual. Então isso aí, geralmente, as pessoas ficam confusas, porque elas querem que você dê uma fórmula mágica. Uma vez eu fiz um atendimento pastoral, é comum a gente fazer isso, mas faz tempo isso, eu ainda era mais novo, né, de ministério, então a gente vai aprendendo aos poucos aí. Mas a pessoa ficou 40 minutos falando, eu só escutando, que é o normal isso, né? Depois você fala, aí terminou o que ela falou, daí quando eu fui falar, ela disse assim, Deus revelou alguma coisa para o senhor? Eu falei, não, a senhora já falou tudo e o negócio é assim, assim, assado, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa fica nessa filosofia aí de será que Deus mostrou algo? Nem sempre Deus mostra algo para os outros, né? Não estou falando de dons espirituais, que a gente acredita nos dons espirituais e tudo mais. Mas você não pode viver à custa disso, né? Também. Sabia disso? Sim, a Bíblia diz, por falta de conselheiros, o povo não se firma. Por muitos conselheiros, o povo se firma. Então, você vai se firmando na palavra à medida que você tem bons conselheiros. E depois você tira as suas conclusões. A mãe, ela quer o melhor para o filho. O pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Então, ele dirige o caminho, mas é você que escolhe os seus passos. Deus, ele dirige os nossos passos, ele escolhe os nossos caminhos. Mas o ser humano, ele dá a experiência, ele dá a percepção. Quando eu era jovem, era diferente. Na minha época era diferente, você está vivendo seus melhores momentos. Qual é a sua percepção hoje? Qual é o seu entendimento hoje? O que você faria? Então o jovem, ele tem que chegar para o pai e dizer assim, pai, o que você faria? Filho, na minha época eu fiz assim, mas hoje eu faria isso. Então, os conselhos, as nossas experiências, a direção e a experiência com o Espírito Santo que nós temos e a experiência conjugal que nós temos e ministerial, ela pode te dar uma direção, mas não significa que você vai tomar as mesmas decisões. Você precisa ser impactado com o Espírito Santo e com a presença de Deus agindo na sua vida, e você vai orar e Deus vai te dar uma direção para você tomar decisões sábias, decisões inteligentes, decisões através da palavra. E você vai orar a palavra, sem ansiedade, como o pastor Edson disse. Para você ler uma mensagem, você tem que saborear, você tem que anotar, você tem que refletir,
você tem que ler 7 vezes para o seu cérebro absorver. 7. Na primeira você lê, na segunda você quase entende, na terceira você anota, na quarta você vai meditar de novo, na quinta você vai prestar atenção, na sexta você vai ler o que você escreveu e na sétima você vai entender. E assim a nossa mente vai trabalhando. Depende o momento que você lê, depende o horário que você lê, depende se você está bem ou não. Se você estiver em 3 conflitos, você não consegue tomar decisões. Se você estiver cansado, você não consegue tomar decisões. Você precisa descansar a sua mente, descansar o seu corpo. O seu corpo, ele descansa. Depois descansa a mente. Então, quando a mente quer descansar, você já sai andando. E não dá tempo para o seu momento. Então, cada pessoa tem um momento. Cada pessoa tem um tempo, pastor Edson. Por isso existem as brigas e intrigas. E tem um detalhe também sobre essa questão de você, às vezes, precisar de uma orientação ou de uma ideia, um conselho, porque às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer, mas às vezes o outro vai falar uma coisa porque ele tem uma outra ótica. É o famoso os pontos cegos, ele vai ver o que a gente não está vendo. Então, por isso que é importante também você ouvir o outro e depois você faz sua análise, você faz suas escolhas, né? É muito legal essa questão aí de você ter conselheiros, conversar. Eu estava observando aqui que Deus, em Deuteronômio 30, o verso 19, ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então você percebe que ele propõe aqui, ó, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Daí ele diz assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Você vê, ele deu a opção, mas ele dá uma colinha aqui, né? Uma colinha boa essa, né? Escolhe a vida, a vida. Aí Jesus vem e diz o quê? Jesus, em João 14,6, Jesus fala assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu amado, esse é o caminho. Jesus. Ele é o único caminho, é a verdade. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a verdade. Então vamos andar na verdade, que é Cristo, e também vamos ser verdadeiros com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas conversas. Mentira é do diabo. E o pai da mentira é o diabo, Satanás. Jesus fala isso. É o pai da mentira. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro seguidor de Cristo, o verdadeiro cristão, ele não mente em hipótese alguma. Aliás, a mentira, ninguém deveria mentir. Ninguém, né? Nenhum ser humano, independente da fé e da crença dela. Mas se é um cristão, né, então não cola. Mentira é do inimigo. Até mesmo aquelas pessoas que dizem: mas é uma mentirinha só. Pois é. Mentirinha, mentirona e mentira é tudo a mesma coisa. Entendeu? Então, pense nisso. Porque muitos casais estão tendo problema. Muitas famílias, você vai ver mentira. Eles semeiam mentira. Então tem a mentira. Aí a mentira, aí vem a fofoca. Aí a fofoca vem o mexerico, que é tudo a mesma coisa. Então vai vendo a confusão que vai dando esse negócio, né? Agora, quem anda na verdade, dorme melhor, consciência tranquila, a consciência está limpa, né? Porque não está mentindo, não vive na mentira, não vive de fachada, né? E você que me ouve, todos que estão me ouvindo, certamente é um povo inteligente, é um povo sábio, pelo menos eu acredito eu, né? Então, você está vendo aí tantas mentiras no mundo afora e no Brasil, então nem se fala, né? Em todas as áreas, que eu não vou entrar nessa seara, né? Mas entender que quem está mentindo, quem está na mentira, seja cristão ou não cristão, óbvio que uma hora a casa cai, né? Quem vive na mentira. E Deus é a verdade. Deus, ele quer a nossa sinceridade. E o mais lindo de tudo isso, minha gente, é que Deus conhece o teu coração e o meu. Deus conhece o nosso ser interior. Ele sabe se eu estou sendo verdadeiro ou falso. Se eu estou sendo hipócrita, né? Uma pessoa hipócrita, uma pessoa falsa, pessoa de fachada. Então, isso é a palavra. Então, nós temos que compreender
que Jesus diz assim, o mundo jaz no maligno, né? Então há uma força maligna, há uma atuação aí do anticristo já, né? Dando as suas caras aos poucos aí. Então nós temos que entender que nós somos de Cristo, nós somos da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado aí a você que tem sido um agente de Deus. Você, meu irmão, não faz ideia como é importante o seu tijolinho da fé. E deixar bem claro aqui, quando eu falo tijolinho da fé, não é porque por ser uma palavra no diminutivo, tijolinho, eu podia falar um tijolão, né? O irmão levou uma tijolada, não, aí fica meio esquisito, né? Então, tijolinho é uma delicadeza, né? Mas não quer dizer. Então, cada um, a Bíblia, Paulo fala que cada um deve contribuir, né, conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade ou por imposição, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Então, a nossa gratidão aqui, em nome do Ministério Agindo Deus, a todos vocês, todos, não tem como falar o nome, todos vocês que são semeadores financeiros no ministério Agindo Deus, quem impedirá. Então é você que tem proporcionado que esse tijolinho da fé, seja em forma de oferta, um dízimo, ou, enfim, uma doação aí voluntária, ela é que tem mantido a programação no ar, entendeu? Você pode notar, das 8h30 às 10, nós não temos propaganda, nós não temos nenhuma empresa. Quem que ajuda? É o povo da fé, é o povo que nos ouve. Então, muito obrigado. Se sinta abraçado por nós, pela nossa equipe, a você que tem semeado no Agindo Deus, quem impedirá. E se você é novato e não sabe, quando você semear, tem que sair lá, Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Porque às vezes você está achando que está vindo para nós e não está. Então, antes de bater o dedinho lá para enviar a sua semente, veja se sai lá, Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Ou Ministério Agindo Deus vai sair lá. Então, aí está chegando direitinho, com certeza, aí não erra, tá certo? Então, a nossa gratidão a você aí que está semeando com alegria e plantando sempre aí a sua semente de fé. E se porventura você ainda não é, você escuta a gente falar e de repente entra para um ouvido e sai para o outro, quem sabe hoje vai cair no teu coração, né? Porque o irmão mandou uma mensagem aqui, ó, vou pegar um print aqui, ele falou justamente as 3 palavras, né? 3 palavras, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, lá. O Clerencio mandou aqui, ó, coração, alma e força, né? E o texto bíblico, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas suas forças, né? Deuteronômio 6:5. E semear também uma semente financeira em um ministério, tem que ter isso aqui, ó, coração, alma, força, vontade, desejo e ser espontâneo. Então, se você quer, seja a partir de hoje. Por que não? Semeie aquilo que Deus tocar no seu coração, né? Esse tocar no coração é assim, não vai vir um anjo e toca. É você que tem que decidir. Você decide, tá? E Deus, é claro, ele fala, ele tem os meios de convencer você, mas se a pessoa não quer também, de boa. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Falando nisso, a pessoa fala, mas então tá, pastor, eu quero ajudar, como é que eu faço? Então, o nosso ministério, ele não manda não tem carnê, não tem boleto, não tem nada disso, tá? Se alguém aparecer com boletos aí na sua casa com o nosso nome, é fake news, é mentira, tá? Nós não enviamos nada, não fica mandando carta, nada disso, tá? É só você anotar o Pix do Agindo Deus, né? Ou a conta, para quem gosta de ir lá no banco, fazer diferente, né? Mas o nosso Pix, nós temos o CNPJ, e também tem o Pix é eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Na verdade, são 3 Pix. O CNPJ, se você já deposita com o CNPJ e está saindo lá, Ministério Agindo Deus, continue, não mudou nada. Mas tem um outro que é eu sou um agente de Deus, @gmail.com. É um e-mail e vai ser lá, Agindo Deus. Tá bom, gente querida? Já falei o suficiente e contribui e tem que ser voluntário, de livre e espontânea vontade. Pastor Eva, com você a palavra. Segundo Coríntios, capítulo 9, no verso 10 e 11, diz que Deus que dá semente ao semeador e pão para comer, também há de multiplicar a semente das vossas boas ações e há de fazer crescer o fruto da vossa justiça. Assim poderão mostrar-se sempre prósperos, ricos, generosos, e os que experimentar a generosidade hão de dar graças a Deus. Então, a generosidade, a bondade são experiências únicas. Você vai experimentá-las, porque é Ele que te dá as sementes. Como que Deus te dá a semente? Ele te dá sabedoria, entendimento, para você desenvolver a sua capacidade, a sua habilidade
E quando você desenvolve a sua capacidade, a sua habilidade, a sua produtividade, você recebe os recursos do fruto da sua produtividade. Então, às vezes você diz, pastor, eu estou numa empresa e lá tem muitos problemas. Então, você está lá para resolver os problemas. E quando você resolve um problema, você é recompensado. Aí aquele proprietário, aquele gerente, ele vai te promovendo à medida que você vai sendo útil, produtivo. Por isso que as pessoas são transferidas e você vai galgar lugares maiores. Então, você entra em uma posição e você vai crescendo à medida que você vai tendo capacidade para desenvolver a sua habilidade. Então, é Deus que te dá a semente. Como que é essa semente? Ela já está dentro de você. Você nasceu com uma semente poderosa de sabedoria. Mas você enterra e não produz nada e não desenvolve. Então, você não multiplica. Porque você murmura. Aí você não prospera. Então, ele já te deu a semente. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas. E no seu tempo, você vai colher. Então, quando você lança muitas sementes, você começa a colher. E você vai colhendo o fruto da sua semente. Se você quer amor, plante amor. Se você quer amizade, se relacione e tenha amizades. Se você quer paz, lance paz. Então, a pessoa só lança murmuração, guerras, brigas, intrigas, ela vai colher o quê? Um fruto ruim das suas sementes. 2 Coríntios 9, anote aí. 2 Coríntios 9, 10, 11. Deus que dá a semente. O que você tem feito com as suas sementes? Você está plantando ou você está comendo a sua semente? Pense nisso, reflita sobre isso. Muito bem. E dentro dessa visão, Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero profetizar na sua vida para você que crê, para você que acredita. Deus tem uma provisão para você hoje. O nosso Deus, ele é chamado Deus provedor. Ele proveu a salvação da nossa vida através de Jesus. Como diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos perdidos. Jesus veio para nos salvar. Jesus, ele diz que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então, o nosso Deus é o Deus da abundância. A abundância é o que Deus quer para você. De saúde, de alegria, de paz. Uma das maneiras de você ter isso é você parar de ficar falando negativamente. Há muitas pessoas que são pessimistas demais. Todos nós, cristãos e não cristãos, todo ser humano tem as suas lutas, né? Em algumas regiões diz os seus perrengues, né? Suas batalhas. Mas eu sempre digo o seguinte, que há uma diferença enorme. Você passar por um problema sozinho e passar por um problema com Jesus. É só você ler as histórias de Jesus nos evangelhos. Você contempla ali quando ele acalma uma tempestade. Os discípulos apavorados, com medo. Mas Jesus anda sobre as águas, ele acalma a tempestade. Em outra ocasião, ele estava no barco com os discípulos e a Bíblia diz que ele estava dormindo, Jesus estava dormindo, descansando. E de repente veio uma grande tempestade. E os discípulos novamente com medo. E todo mundo tem esse medo de certa forma. Em vários níveis de medo, né? Na hora de uma tempestade, de um problema. Tempestade aqui, eu não estou falando de uma tempestade lá, literalmente era uma tempestade mesmo, né? Mas naquela tempestade provavelmente estava ali o inimigo. Provavelmente. E Jesus estava dormindo. E os discípulos o acordam. Mestre, nos ajuda, nos socorra. E Jesus acalmou. E ficou tudo tranquilo. Veio a bonança. Veio a calmaria. Então é isso. Então tem muita diferença. É muito grande a diferença entre passar por uma tempestade sozinho, sem Jesus, e passar uma tempestade com Jesus. E principalmente quando ele nos dá orientações, quando Jesus nos diz, faça isso, faça aquilo, ou seja, quando você obedece às instruções de Deus,
Então, mesmo que venha uma tempestade, um problema, uma luta, uma adversidade, ou uns gostam de falar provação, né? Então, meu amado, se você está firmado nele, nas verdades do Senhor Jesus, com certeza vai ter livramento. A graça de Deus se manifestará. Eu estava observando aqui, em Isaías capítulo 60, o verso 22 diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Eu amo demais esse verso aqui. A Bíblia como um todo, mas ele está dizendo Deus está dizendo eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Então é ele, é no tempo de Deus. A nossa parte dentro do nosso tempo cronológico é nós vivemos um dia de cada vez, é obedecermos os princípios da palavra, é fazer a coisa certa e ir caminhando. A vida é como uma construção, né? Uma construção, certo? Você vai fazendo. Eu acompanho, onde eu estou morando, está construindo um condomínio próximo ali. Eu consigo dar uma olhada, né? Como eu viajei hoje, eu dei uma espiadinha lá, né? Dei uma olhada ali para a sacada, a construção, né? Quer dizer, você vê ali, eu estou acompanhando tava o terreno, depois vem ali, o pessoal vai limpando, vai fazendo ali. Tá começando, mas eu sei que no máximo em 4 anos aquele empreendimento vai estar pronto, né? Dentro daquilo que a construtora se programou ali, né? Não tendo algum problema climático, certamente eles conseguem, né? Ali tem um recurso, etc, etc. Mas onde eu quero chegar com isso? Que tem as fases, né? Aí aquela pessoa que sonha de morar naquele condomínio ali que está sendo construído, eu estou dando um exemplo, tá? O que acontece? Muitos compraram ali na planta, né? Chegaram lá na construtora, comprou uma cota ali, um apartamento. Qual que é o sonho daquelas pessoas? Que daqui 4 anos, daqui 4 anos vai estar pronto. Aí nós vamos morar aqui. Tipo assim, isso é o normal. Mas vai ter que esperar, é ou não é? Vai ter que esperar, fica pronto. Fica tudo prontinho, ter o habite dentro das normas legais da construção, alvará da prefeitura, essa coisa era toda, né? Terminou tudinho. Aí a pessoa, então, se ela comprou e pagou, ela vai entrar no seu condomínio, no seu apartamento, não é assim? Ela tem que esperar. Adianta ela ficar olhando, ficar desesperada ali, esse negócio não vai, quer dizer, a coisa está indo, mas eles têm que fazer direitinho a coisa. Eu estou dando um exemplo, isso aqui estou fazendo uma comparação, uma analogia numa construção de uma casa, ou de um apartamento, de um condomínio, que seja. A nossa vida não é prédio, a nossa vida não é tijolo, mas a nossa vida está em construção, né? Nós estamos em construção. Isso é bíblico, né? Só que é uma construção que a gente tem que evoluir, tem que crescer. Não é igual uma construção física, mas é a nossa vida. Então, cada dia estamos sendo construídos, trabalhados, lapidados por Deus. Então, se você deseja realmente ter uma vida feliz, você tem que saber viver um dia de cada vez. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque dizem os entendidos que a ansiedade é você se preocupar com o futuro, né? Assim, você trazer o futuro que nem existe. Você traz para o presente e você fica ansioso. Né? Fica ansioso. Aqueles que vivem de passado pode entrar até numa depressão, talvez, um problema sério, né? Então você tem que saber viver. Com a ajuda divina é mais fácil. Por isso nós estamos falando aqui que com Deus se torna muito mais fácil. Se nós estamos aqui há quase 20 anos aqui nesse horário, por quê? É porque eu sou muito forte? Não. É porque Deus me dá essa força. Deus nos dá essa graça. Deus nos deu essa capacidade. Deus nos deu esse chamado. Ou seja, Deus nos deu essa missão. É por isso. Semana passada, acho que foi sexta-feira passada, uma semana atrás, saindo aqui do estúdio, chegou um pessoal do programa que vem em seguida, e justamente uma irmã, uma pessoa que veio fazer a programação, e dela, nossa, pastor, que benção te ver aqui, eles quase não vêm, aí eu estou aqui quase que direto, aí eles me viram, olha que bacana, nossa, pastor, como o senhor está firme mesmo, hein? Perseverou e está há muito tempo. Eu falei, pois é, mas por quê? Porque Deus falou, faça isso que eu estou contigo. Então, se eu estou obedecendo o que Deus mandou eu fazer, eu decidi. Lembra, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre decisão, sobre escolha? Eu tive que escolher. E eu escolhi servir a Cristo. Eu escolhi isso. E quando Deus falou, faça, eu estou fazendo. Agora, em toda essa temporada de quase 20 anos,
Se eu for falar tudo que a gente já passou em 20 anos de luta, de batalha, você vai falar, não acredito. Pois é, mas eu não vou falar. Não é esse o objetivo. Mas por quê? Porque Deus nos dá graça. Deus nos dá uma porção de graça para cada dia. Quando eu digo Deus nos dá, não é só para nós aqui, é para você também que crê nele. Então ele vai dar uma graça suficiente para você viver o hoje, o dia de hoje, seus compromissos, suas atividades, suas tarefas, né, que você tem que fazer. É isso, viva o hoje, acalma. Pare de ficar pensando no amanhã, no domingo, na segunda que vem. Acalma o teu coração. Entendeu? Então essa palavra aqui, ele está dizendo, olha, o menor virá a ser 1000. E quando eu leio esse texto aqui, me chama a atenção que isso aqui justamente é uma promessa de crescimento e de abundância. O nosso Deus é um Deus de promessa. A promessa que ele faz, ele cumpre. A nossa parte é crer e caminhar com Deus. Então, nesse verso aqui de Isaías 60, 22, o menor virá a ser 1000, o menor, uma nação forte, eu, o Senhor, atenderei. Em outra versão diz, atenderei rapidamente a seu tempo. Então, esse texto aqui, nós somos lembrados do poder transformador de Deus em nossas vidas. Ou seja, Deus promete não apenas o crescimento, mas ele promete o quê? A multiplicação. Como é gostoso a multiplicação, é ou não é? Ele não está dizendo só apenas o crescimento, haverá multiplicação. Assim, é como uma semente pequena que cresce para se tornar uma árvore frondosa. Cada um de nós tem o potencial de se tornar algo grandioso nas mãos de Deus. E é claro, gente, esse crescimento aqui não acontece por acaso. Requer fé, paciência, né? Persistência, perseverança da nossa parte. E às vezes, podemos até nos sentir insignificantes, né? Como o menor. Você já não pensou assim, eu sou o menorzinho da minha família, eu sou isso, eu sou aquilo. Podemos até nos sentir insignificantes, como o menor, mencionado aqui nesse texto bíblico. Mas Deus nos assegura que Ele pode nos transformar em algo poderoso e impactante. Por isso a importância da sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Então não se desmereça. Não fique depreciando você. Não fique se diminuindo. Eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Você serve para muita coisa. Você é uma bênção. Então você tem que falar melhor de você. Isso para você mesmo, para tua cabeça aqui, ó, entendeu? A tua mente, teu sentimento. E eu quero dizer o seguinte, olha só. Em Mateus 13, do 31 ao 32, Jesus compara o reino dos céus a uma semente de mostarda que cresce e se torna uma grande árvore. Em 2 Coríntios 9, 10, a pastora Eva até leu uma parte desse texto aqui, Paulo escreve sobre Deus, que supre sementes para semear e aumenta a colheita da justiça. E em Colossenses 2, 6 e 7, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a continuarem firmes na fé, crescendo em gratidão. Então, meu amado e minha amada ouvinte, em nossa vida diária, preste atenção, vida diária, é vida diária, viva um dia de cada vez, mas não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje, entendeu? Então, em nossa vida diária, podemos aplicar essa promessa de crescimento, de abundância. De que maneira? Confiando em Deus e perseverando em nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento pessoal, no crescimento profissional. É assim que funciona. Assim como uma planta requer cuidado constante para crescer saudável e forte, nós também precisamos nutrir, minha gente, nossa fé através da oração, leitura da palavra de Deus, comunhão com os nossos irmãos da fé, né? Porque ao fazer isso, confiando em Deus, pastor Eva, nós vamos crescer, vamos desenvolver, e onde quer que entrarmos e sairmos, vamos ser uma bênção para nós, para a nossa família e para o próximo e os outros próximos que existem espalhados pelo planeta Terra. É muito forte essa palavra, porque quando você entende que tem bênção que é curto, médio e longo prazo, você não fica ansioso. Então, ninguém começa grande, você começa pequeno. Muitos te ajudaram nesse crescimento, muitos te ajudaram nessa sua
caminhada. Faça novos amigos, mas não esqueça aquele que te deu um empurrãozinho. Lembra de onde você caiu, quem você era, um viciado, um drogado, um bagunceiro, e hoje você está com Jesus. Então lembra as primeiras obras, você era cheio do Espírito Santo e hoje você desanimou. Então aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muitos começaram bem e hoje estão mal. Muitos começaram mal e hoje estão bem. Não é assim? Muitos foram caindo na caminhada, cresceram demais e o tombo foi maior. Então Deus, ele nos traz essa responsabilidade. Cuidado com aquilo que você tem. Cuidado com aquilo que você ainda não tem. Então Deus, ele vai te abençoando à medida que você vai entendendo os processos. Os processos são dolorosos, os processos são abençoados, os processos são abençoadores, porque o crescimento, ele gera dor, para que você não esqueça das marcas, das cicatrizes que você tem aí pelo seu corpo, das caídas e levantadas que você teve. Dos altos e baixos, das subidas e descidas, você olha para aquela cicatriz e você lembra daquele acidente, você sabe que foi Deus que te curou, foi Deus que te livrou, foi Deus que não deixou sequelas. E as cicatrizes vão ficando e criando uma memória, uma história. Jeremias diz isso, que eu quero trazer à memória aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá renovo. Então, os acidentes da vida não são para que você venha se diminuir ou não crescer em Deus. Eles vêm para que você venha crescer em Deus e entender que é Ele que te deu força para adquirir sabedoria, entendimento. É como aquela máquina, aquele carro, aquela casa, que um dia é pequena e um dia se torna grande, mas você sabe que foi Deus que te deu. Então estamos aí alinhando os nossos pensamentos já para o dia 15 de dezembro, que estaremos pegando ali a nossa folha do projeto de vida, para você entender que os processos, as experiências, eles vêm para a nossa vida a curto, médio e longo prazo. Tem coisas que você achou que ia demorar tanto e veio rapidinho. E tem coisa que você achou que ia vir rápido, está demorando. São os processos do crescimento para a nossa vida. Então, no começo parece pequeno, mas depois será muito grande. Graças a Deus. Vamos então fazer a oração de agradecimento, vamos pedir a Deus também, vamos apresentar ao Senhor neste momento os pedidos de vocês de toda semana, você que enviou de segunda até hoje, até o momento, você que ainda vai enviar, você que vai talvez ouvir essa reflexão no nosso canal no YouTube em outro horário, então estamos orando por você também, você que inclusive escreve no nosso canal, faz comentários, faz pedido de oração, nós estamos apresentando o seu pedido não só hoje, agora, mas a semana toda, e junto com a gente tem uma equipe também de intercessores, então tem muita gente envolvida, orando e clamando. Então, muito obrigado, inclusive, aos intercessores, aqueles que também oram pela gente, nos abençoando aí. Gratidão sempre a todos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida, te agradecer porque o Senhor está nos dando essa oportunidade, esse privilégio de vivermos nessa terra e sendo útil, possamos ser úteis a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos e, acima de tudo, pela nossa salvação em Cristo Jesus. E por ser o comunicador da fé, que comunicamos fé, esperança e mostramos o caminho único da salvação, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, te apresentamos neste momento todos os pedidos de hoje, e até aqueles que vieram desde segunda-feira, Senhor, que já foi orado por eles, mas queremos entregar tudo e todos nas tuas mãos. Aqueles que ouvem e oram com a gente. Aqueles que ouvem, oram com a gente e ainda pode enviar o seu pedido de oração pelo WhatsApp, um comentário numa rede social, no canal no YouTube, pessoas que enviam direct pelas redes sociais, ou seja, pessoas que estão conectadas com o agir de Deus. E eu sei que neste momento há gente nova, pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez.
e estão atentas a esta palavra. Essa pessoa, inclusive, que se diminui demais, exagera até demais, achando que não é insignificante, que não serve para nada. Mas hoje o Senhor está falando que esta pessoa está se conectando com o Criador, com o Todo-Poderoso, o Deus que nos criou a sua imagem e a semelhança. E nós cremos que hoje é dia de milagres, milagres de salvação, de libertação, de cura divina, de restauração, de bênçãos para aqueles que estão nos ouvindo e recebendo esta oração da fé. Senhor, te apresentamos os pedidos dos ouvintes, aqueles que separam numa pasta. Eu vejo aqui pessoas com uma pasta na mão, com documentos, escritura, algum protocolo, alguma coisa, Senhor, que representa uma situação que precisa ser resolvida, e essa pessoa está orando com a gente agora, apresentando na oração esta situação, meu Pai. Que a tua graça, Deus, o teu favor, Pai, a tua bondade e misericórdia alcance a todos, e que essa situação seja resolvida, seja pacificada, seja resolvida com paz, com harmonia, sem confusão, sem desentendimento, sem brigas, sem confusões. Meu Deus, o Senhor é o Deus da paz, e a tua paz venha reinar no coração deste homem, desta mulher que está ansiosa e preocupado com essa causa, meu Pai. Mas nós colocamos nas tuas mãos, tu és o justo juiz, mas tu és também o nosso advogado, tu és o Todo-Poderoso, tu és o Rei da Glória, e nós confiamos em ti, Pai. Abençoa também esta água que nós separamos, que o ouvinte separa, Senhor. E nós cremos que após a oração se tornará um remédio espiritual e seja uma manhã de glória, de unção, de milagres criativos. E repreendemos esse câncer, essa AIDS, essa leucemia, essa doença nos ossos, essa pessoa, meu Pai, que está com um problema na coluna, meu Pai, no nervo ciático. Libera uma unção de cura, de restauração e de saúde física, mental e emocional na vida do ouvinte, Pai. Nós apresentamos as crianças, os jovens, adolescentes, o vovô, a vovó, o senhor, a senhora, e inclusive todos os agentes de Deus, aqueles que são semeadores do Ministério Agindo Deus. Libera uma unção de crescimento e prosperidade também na área das finanças e dos negócios do teu povo, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã que o Senhor está movendo corações, Sim, o Senhor sim. está, meu Deus, colocando o entendimento para que essa pessoa venha perseverar. Sim, Senhor. Perseverar na fé, perseverar tendo paciência, esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, porque aquele que não tem fé, aquele que duvida, não recebe. É como as ondas do mar, que vai e vem, não para, não tem estabilidade, não persevera em nada, Pai. Por isso nós te pedimos, ajuda poderosamente essa pessoa nesta manhã, que está nesta campanha de fé, de segunda a sexta-feira, e hoje, fechando um ciclo de milagres e de vitória. Visita, Senhor, estes filhos, os netos, a família, que haja decisões sábias, inteligentes, dirigidas pela tua palavra. Cubra-nos com teu manto de glória, nos livra, nos guarda, nos proteja. Nós e a nossa equipe do Agindo Deus, quem impedirá. Abençoa os nossos encontros no Hotel Estação Express aqui em Curitiba. Cada pessoa que são marcadas para estar ali juntinho com a gente, recebendo os seus milagres, as suas bênçãos, suas vitórias e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Toca poderosamente na mente dessa pessoa que estava oprimida, cansada, estressada, com depressão, com insônia, com dores de cabeça. Livre de todo mal em nome de Jesus. Todos digam amém, eu recebo. Eu tomo posse do meu milagre nesta manhã. Tome a sua água com muita fé. Amém. Receba os livramentos do Senhor. Em dezembro, dia 1º, às 9h30 da manhã, a preparação para a grande mudança. E depois, dia 15 de dezembro, às 9h30 e às 15 horas. Será sobrenatural esses 2 dias. Coloque na sua agenda e vem com a gente para Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vem com a gente, porque será sobrenatural e você receberá ali um objeto, uma folha, algo especial, e vamos orar pelo seu projeto de vida 2025. Deus está no controle. Nós fazemos os planos, mas Deus vai dirigir os nossos passos. Dia 1º de dezembro e dia 15 de dezembro. Vem para cá, se junte ao povo da fé, pelo rádio, pela internet, pelo canal do YouTube e também no presencial em Curitiba. Mais informações, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.